Salve galera, bem-vindos ao Cortão da Massa. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e mais aquilo tudo do YouTube, hein? Falou! Transformaram Virou um num bunker, bunker assim por outros motivos, mas Nossa. também para evitar que tinha ameaça de invasão, de tumulto. Então foi um caso difícil. Mas quando você mexe com coisas grandes assim, imagino que o perigo para você, para sua família é muito grande, né? Porque você tá mexendo... Estamos falando o quê? De milhões, não é? De milhões e sim. milhões de grana. Não, e de gente perigosa. gente né? perigosa. Claro que você faz seu trabalho como juiz de uma maneira profissional. Então, você não chega lá e chama ninguém de bandido, não ofende ninguém. Não é essa a função. Pra mim, ali na... O pessoal até acompanhou as audiências da Lava Jato, né? Pode ver lá, senhor, senhora... É educação, a pessoa tá lá. Primeiro, que o acusado ele é presumido inocente até o julgamento. 2, ainda que seja culpado, todo mundo tem direito de ser tratado com respeito. Claro. Então, não é ali um confronto entre o juiz e o acusado. É o momento de você ouvir o que a pessoa tem a dizer, como é que ela vai se defender. Então, sempre foi assim. Isso diminui bastante os riscos, mas não é garantia nenhuma. A gente tem casos, infelizmente, aqui no Brasil, de juízes que foram assassinados. Exato. Principalmente juízes de execução penal. Teve um caso de um juiz lá do Espírito Santo, né, o juiz Alexandre, que foi um caso assim, emblemático, que ele mexeu mesmo com o crime organizado e, infelizmente, mataram ele. Acho que é um mártir da magistratura aqui brasileira. Teve aquela juíza do Rio de Janeiro. Teve um juiz aqui de São Paulo, também de execução penal. Não tem uma tradição, né, de matar juiz, graças a Deus. Mas isso, a única função é colocar medo, espalhar medo mesmo de que os juízes vão ficar cavando essas coisas, né? É uma estratégia que não funciona para os criminosos. Na Itália, depois a gente pode falar isso também. Na Itália. Mataram também, né? Tem. Eu sou o grande ídolo, na verdade, da minha carreira de juiz. É um juiz italiano chamado Giovanni Falcone. Falcone, famoso, né? Tem até um livro que conta a história dele, tem a tradução em português. Eu escrevi o prefácio. Qual que é o livro? O título é um pouco tétrico, mas o livro é muito bom. Chama Morte a Vossa Excelência. Né? É uma tradução de um livro em inglês, que tem um título também um pouco tétrico, Excellent Cadavers. Caramba. Ele conta toda a história do juiz Falcone e também dos colegas dele. Teve outros juízes que foram assassinados, como Paulo Borsellino, contra a Cosa Nostra, que é a máfia siciliana. Exato. Na época, a organização criminosa, acho que mais poderosa, né, do mundo. E ela tinha essa conduta de matar juízes, promotores, policiais. Você vê a força dos caras naquela época. Isso aí é o quê? Década de 70, 80? Isso foi década de 80, porque o Falcone é o juiz que rompe a impunidade da Cosa Nostra. Ele que consegue condenar pela primeira vez os grandes chefes. Como que ele consegue isso? Qual que é a estratégia dele? Que os outros não estavam conseguindo. Ou não queriam também, não sei. É uma história um pouco comprida, mas qual que é... primeiro, ele é um juiz muito dedicado. Eles formam um grupo de juízes para evitar que a retaliação contra um acabe fazendo perder todo o trabalho, para eles também se autoprotegerem. Entendi. E ele era um juiz que, isso é interessante, ele tinha uma formação na área financeira. Ele tinha trabalhado na área de falências. E aí, quando ele vai lidar com o crime organizado, ele é um cara que é meio especialista em ver papéis. Porque, no fundo, o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, pelo menos nessa escala de organização, é muito rastreamento de dinheiro, financeiro, examinar papel, dados... tem um olhar para o detalhe. É o famoso follow the money, né? Você tem que seguir o dinheiro para... Exatamente. E uma outra situação foi que ele conseguiu, como ele gerou uma reputação como juiz, ele conseguiu convencer alguns mafiosos presos a agirem como delatores. Que era uma coisa que ninguém fazia. Que ninguém fazia. Que eles estavam condenando a família deles, praticamente. Eles têm a regra, né, na máfia, a regra da omertá, a omertá é a regra do silêncio. Né, que se você rompe a omertá, esse pacto de silêncio, você morre. A pena da máfia é essa. E ele foi o primeiro juiz que conseguiu convencer, né, mafiosos a virarem colaboradores da justiça. Isso gerou a possibilidade de uma ampliação das investigações. E, claro, tudo que um delator faz tem que ter prova de corroboração. Você não vai condenar ninguém com base na palavra de um delator. Mas eles conseguiram produzir essa prova. Tem um negócio... Como que ele convenceu os caras a delatarem?
Primeiro ele gerou uma credibilidade como profissional. Porque é um pouco... Lembra aquele filme Os Intocáveis? Claro. Do Brian De Palma? Claro, filmaço. Filmaço, Kevin né? Costner. Então tem uma parte do filme que é a primeira diligência que eles vão fazer bem sucedida. De aprender a bebida ilegal. Lei seca. E eles vão nos Correios, num prédio dos Correios. E aí tem uma porta que eles vão abrir que tá trancada. E aí o policial lá, o Malone, né, que é o personagem do Sean Connery, fala pra ele assim: você tem certeza que você quer entrar nessa porta aqui? Porque uma vez que você entra, não tem volta. Caramba, né? Porque o problema não é encontrar a bebida ilegal. O problema é quem se dispõe a enfrentar Al Capone. As consequências. Então, um pouco ali do trabalho do Falcone é quem se dispõe a enfrentar a Cosa Nostra. Que matava promotores, juízes, não é? Que comprava todo mundo. Que tinha um poder político imenso. E ele gera essa credibilidade. O principal colaborador é um indivíduo chamado Tommaso Buscetta. Pô, famoso. Agora eu tô que foi preso, que foi preso no Brasil, inclusive. Eu tô lembrando. Italiano, mafioso, fugiu pro Brasil, foi preso do Brasil, extraditado, tenta se suicidar no caminho. De medo? De medo. Olha, até pro espectador, né? Tem um filme que é uma produção original da HBO, tá? Que é sobre esse livro. O Excellent Cadavers. Se vocês procurarem na internet, provavelmente vão encontrar Excellent Cadavers, que é a história do juiz Falcone contra a máfia e é um filme bem feitinho. Tomar cuidado para não confundir com um documentário de mesmo nome. Que também é bom. É sobre essa história, mas tem o filme, que é a ficção, Excellent Cadavers. E ele tem uma coisa... que quando eu vi a primeira vez isso, eu achei que era uma... Aparece no filme, eu achei que era mentira. O quê? Eles construíram um tribunal em Palermo para poder julgar os mafiosos que haviam sido acusados pelo trabalho do juiz Falcone. Porque foram 400 e tantos acusados de uma vez, não tinha presos. Espaço pra... Não tinha um tribunal com essa capacidade. Então eles construíram um tribunal, tá? E tem lá, até dá para procurar na internet também, depoimento do Tommaso Buscetta. Nossa. No tribunal. Eles construíram um negócio de 400. Quando eu vi isso no filme a primeira vez, eu pensei assim, pô, os caras forçaram a barra aqui, né? E é verdade mesmo? É verdade, construíram. Hoje você pode ir para Palermo e fazer até uma visita turística a esse tribunal que construíram. Mas o que aconteceu? Ele rompeu o silêncio. Ele rompeu a impunidade da máfia. Os chefões foram condenados, inclusive a prisão perpétua. Tá? E o que é interessante, isso é mais detalhado no livro, mas também tem no filme. O judiciário começa a minar o trabalho dele, do Falcone. Como? Começam a anular condenações, soltar mafiosos, né? Quando tem a condenação... Nossa, cara, isso me lembra alguma coisa, sei lá, que a gente tá vivendo, parecida assim, eu não sei, estranha. Não, acho que eu viajei. Não, é outra coisa, é outro filme que eu vi. Não é a realidade. Vamos lá. Então, o judiciário começa a anular condenações, colocar esses criminosos em liberdade e tal, etc. O Falcone mesmo, ele começa a ser sacaneado na carreira judiciária. Ele se candidata ao cargo de juiz-chefe lá de Palermo, em assuntos antimáfia. E a promoção dele é denegada. Coloca um cara que nunca tinha trabalhado em casos antimáfia no lugar dele por questão de antiguidade. Sim, mais tempo e tal. E isso sinaliza... Qual que é o problema disso? Sinaliza para a máfia que o judiciário está contra Falcone, está contra o trabalho antimáfia. Exato. E ele fica vulnerável. Até que ele resolve largar a magistratura e vai trabalhar como diretor de divisão criminal do Ministério da Justiça, na Itália. Mas nessa posição ele começa a ter uma atuação política e consegue começar a aprovar uma série de medidas que ameaçavam a máfia. E entre vamos dizer assim, dizem, né, que entre a influência política dele, que ele conseguiu por ir para o Ministério da Justiça, ele consegue reverter no Tribunal Máximo italiano as anulações de condenações dos mafiosos. E aqueles mafiosos que tinham sido soltos indevidamente acabam sendo presos novamente.
Né? Pô. Tinha até um juiz que era conhecido lá por anular a sentença, que ele tinha um apelido, a imprensa chamava ele Amassa a Sentença. Ah, é? Caía no colo dele, ele soltava os caras. Caía no colo dele e soltava todo Eu mundo. vi um filme também muito parecido aí, mas é um filme que eu vejo, assim. Enfim. Eu confundo realidade com filme. A vida real, né? É a vida real. Mas enfim, daí o que acontece? Quando a Corte de Cassação, que é o último tribunal italiano, confirma as condenações, a máfia daí resolve se vingar, Como? matando o Falcone. Porque até então o que acontecia? A vida do Falcone Deve ter tentado antes, né? Ou não? Não, sim, mas a vida do Falcone já tinha sido precificada. Ah, é? Já tinham decidido lá, vão matá-lo em algum momento. Ele abriu uma conta com a máfia que só vai ser resolvida com a morte dele. Mas durante o processo, era perigoso matar, Ah, porque geraria reação no processo. ia virar um mártir. Aí quando o processo acaba, Perderam. eles perderam, eles vão no procerto de contas. E aí eles cometem um atentado à bomba, né? O Falcone, ele visita Palermo, vai de avião, pousa no aeroporto, pega o carro e vai até a cidade de Palermo, e eles explodem a rodovia, Nossa. porque eles não tinham... Quer dizer, ele tinha um forte esquema de segurança, não tinha nem como colocar uma bomba no carro, mas eles inserem, né, sei lá, explosivo, dinamite, sei lá o que é. Mina, terrestre. Literalmente explodem a estrada chama Estrada de Capati, na Itália. Tem até um monumento, né, em homenagem ao Falcone lá. Só que o problema é o seguinte, quando eles fazem isso, gera uma gigante reação Popular. na Itália contra a máfia. E, no fundo, os mafiosos acabam levando, né, o pior, porque é uma reação daí forte, realmente rigorosa. Isso levou ao enfraquecimento da Cosa Nostra. Hoje a Cosa Nostra está lá, na Itália. Mas não é nem sombra o que era. Não né? é sombra o que era. E elas abandonaram essa prática de matar juízes, matar promotores, matar policiais, porque isso é contraproducente na prática. Para eles não rola. Então por exemplo, uma das pessoas que eu me inspirei. Eu tinha o livro lá, né? Do Excellent Cadavers, que essa tradução é mais recente. Eles colocam Os 2 excelente anos. cadáveres porque os cadáveres eram os juízes? Ou Exatamente. Tá falando... É mesmo? O que eles querem dizer assim... A tese do livro é que o Estado italiano era leniente contra a máfia. Ah, entendi. Mas quando tinha um assassinato de uma figura ilustre, que são os Excellent Cadavers, aí ele reagia. Entendeu? Entendi. Então, aconteceu nesse período, mataram um general. Tinha um general que era um herói italiano que havia lutado contra aquelas grupos terroristas, as Brigadas Rossas, Sim. né? Aquele terrorismo da década de 70 e tal. Ele havia conseguido desmantelar as Brigadas Rossas, que era o general Dalla Chiesa, e ele acaba sendo, uma época, enviado para Palermo pelo governo italiano para combater a máfia. Mas ele não dura muito tempo, a máfia mata ele também. E aí gera uma reação. Né? E a última grande reação foi essa do assassinato do Falcone e do colega juiz dele, que é o Paulo Borsellino. Caramba. Então é muito bacana o livro, eu recomendo. Morte a Vossa Excelência, procure também o filme. Eu, como juiz, a gente é pressão, né? Esses casos, Fernandinho Beiramar, PCC. caso Banestado, esse caso do cartel de Juárez também, que lavou dinheiro aqui no Brasil. E a Lava Jato, tinha muita pressão. Né? Então, às vezes, uma das maneiras que eu me confortava, eu lembrava sempre do Falcone. Pegava o livro, olhava lá, olha, esse cara passou... Coisa muito Coisa pior. É. Coisa muito pior e pagou o preço máximo. E não tinham redes sociais, não tinha internet para... Era uma coisa mais restrita. Não, né? e é interessante que o livro conta detalhes, né? É muito bacana, porque ele conta detalhes que a própria sociedade italiana, por vezes, defendia a máfia. É mesmo? A sociedade siciliana. Naquele argumento assim, mas olha aqui o que estão fazendo, né? Esses processos antimáfia... Eles chamam atenção para algo aqui que prejudica a nossa imagem perante o mundo. Né? E o que custa um pouquinho de corrupção, de extorsão? Porque eles não estavam sentindo na pele.